Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram, então, aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos e fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado, está nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que tinha sido expulso, encontrou-o e perguntou: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também quero acolher aqueles que estão no Instagram do Santuário do Pai das Misericórdias, que está sendo transmitido. Você que está no Instagram, vai lá no Instagram do Santuário do Pai das Misericórdias. Você também pode acompanhar esta celebração. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem na missa, ao falar na primeira leitura, eu citava o profeta Oséias, quando o profeta Oséias falou que se o homem aceitasse o chamado de Deus, quando o Senhor diz, volta para mim, começaria um processo de restauração. E daí o Senhor começa esse processo de restaurar a humanidade que estava perdida, que estava precisando da restauração. E a vocação que Deus chama, a cada um em particular, faz parte desse processo de restauração. Deus nos chama a uma vocação, primeiramente para nos salvar. Quando Deus diz, volta Israel, volta Efraim, volta Judá, e nós aceitamos esse convite do Senhor para voltar aos seus braços, Ele nos chama a uma vocação. E essa vocação é para nos salvar. Deus tem um processo e um projeto de salvação para cada um de nós, e passa pela vocação que Ele nos chama. É o melhor caminho que Deus tem para nos salvar. E se levarmos a sério esse plano de Deus, essa vocação de Deus para nós, Deus nos encaminha nesse projeto que Ele tem. Se levarmos a sério, se tomarmos posse daquilo que o Senhor nos chama, Ele faz tudo aquilo que Ele tem para nós. E dia a dia, se vamos acolhendo esse chamado de Deus, Ele vai agindo. E Ele vai dando tudo o que é possível para que nós possamos realizar tudo aquilo que Ele tem para nós. Sobre a escolha de Deus para nós, Deus tem critérios de escolha, mas nós nunca vamos entender os critérios de Deus. Claro, se você quiser entender por que Deus chamou essa pessoa para essa vocação, por que é que Deus me chama, Deus me chamou, não queira entender, apenas aceite o chamado de Deus. Que aí eu lembro de Marcos 3,13. Um dia o Senhor subiu ao monte
para rezar, porque ele queria escolher, dentre todos aqueles discípulos, escolher 12. E ele foi rezar para escutar a Deus. Quem deveria escolher? E quando ele desce, e o evangelista fala que Jesus escolheu os que ele quis. Veja, o maior critério de escolha do Senhor é esse. Não queiramos entender na profundidade da escolha de Deus. Ele escolhe os que ele quer. Isso é uma escolha dele, um critério dele. Ele escolheu os que ele quis, escolheu os 12. Da mesma forma, Deus te escolhe para uma vocação, para um chamado, porque ele quis. Somente isso. Claro que lá em Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele nos dá alguns critérios a mais da escolha de Deus. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto para o mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir aqueles que são fortes. O que é vil para o mundo, desprezível para o mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Deus vai escolher aquilo que para o mundo não é nada, aquilo que para o mundo é vil, aquilo que para o mundo não tem nenhuma serventia, aquilo que é fraco, para escolher e confundir aqueles que são fortes, para confundir, para mostrar que é na fraqueza que se mostra toda a força de Deus. Mas lembramos aqui que todos nós, seja quem for, seja a cultura que for, seja rico ou seja pobre, Deus sempre vai encontrar em nós algo que nós precisamos de restauração. Então, por isso, o critério de Deus, nós não sabemos definitivamente. Ele escolhe os que Ele quer. Seja aqueles que para o mundo é vil, desprezível, mas todos nós, independente de quem é, nós sempre temos algo que precisamos de restauração, algo que somos carentes e precisamos de Deus. Portanto, Deus escolhe a todos. Todos são chamados por Deus a uma vocação. E se nós deixarmos Deus se aproximar, Ele vai fazer o que Ele quer na nossa vida. E daí Deus, ao nos aproximar dEle, Ele nos ilumina com a sua luz. E toda treva da nossa vida é tirada. Tudo que há de mal é nos tirado. Na primeira leitura, no livro de Samuel, do profeta Samuel, temos a escolha do rei Davi. Veja, naquele dia Deus falou para Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. E daí Samuel chegou na casa de Jessé e ele viu um dos filhos de Jessé, Eliabe, que era alto. Acho que a aparência dele devia ser agradável, não sei como, porque Samuel já olhou para ele e pensou: é esse que Deus escolheu. E daí Deus disse para Samuel: não, eu não escolhi ele. E daí Samuel pediu para que trouxesse todos os filhos de Jessé, e ele trouxe todos os 7 filhos. E daí Deus falou para Samuel: eu não escolhi nenhum desses. E daí Samuel disse: Jessé, tem mais algum filho? E Jessé disse: resta um, que está no campo pastoreando as ovelhas. E Samuel disse: nós só sentaremos à mesa quando este teu filho vier. E daí chega Davi. E no mesmo instante Deus fala para Samuel: é este que eu escolhi. É este o escolhido para ser rei de Israel, para estar à frente. E aí Samuel pegou o óleo, ungiu. E veja bem o que a leitura fala no final. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso é muito importante na escolha que Deus faz, no chamado que Deus faz. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, é isso que acontece conosco.
Deus nos unge, Deus nos consagra, e a partir desse momento, quando nós falamos o sim, o Espírito Santo desce sobre nós e se apodera de nós. Lembra quando o anjo do Senhor anunciou a Maria e disse que ela era cheia de graça, e disse que a força do alto a cobriria com a sua sombra e o Espírito Santo a possuiria por inteiro? Quando nós aceitamos o chamado de Deus e falamos sim, o Espírito Santo de Deus se apodera de nós. A força do alto vem sobre nós. Ele nos unge, nos consagra, e sobre nós vem o maior presente do alto, a maior dádiva de Deus, o maior presente que Deus pode dar a um filho seu, que é o Espírito Santo. O amor maior, o Espírito Santo que é o amor. E quanto mais buscamos as obras da luz, quanto mais buscamos nos aproximar do Cristo, mais o Espírito Santo vai agir com toda a sua força. Mais essa unção que vem do alto vai ser eficaz na nossa vida. E agindo na nossa vida, e quanto mais buscarmos a Deus, mais nós seremos canais de salvação para os outros. Agora um porém, se nós nos afastamos da luz, se nós aos poucos, dia a dia, vamos dizendo não ao chamado de Deus, ao projeto de Deus, aquilo que Deus nos chama, nós corremos um grande risco de, primeiramente, o Espírito Santo não agir em nós. Porque se nós estamos distante de Deus, mergulhados nas trevas, imergidos numa vida de pecado, o Espírito Santo não vai agir. E outra coisa muito importante, nós podemos perder a nossa consagração. A nossa consagração pode ser tirada se nós não vivermos plenamente aquilo que o Senhor nos pede para viver. É só lembrar do rei antes de Davi, Saul, que aos poucos ele foi perdendo a sua consagração. Aos poucos ele foi adentrando numa vida de erro. Ficou com ciúmes de Davi e acabou aos poucos se distanciando do Deus que o chamou. Meus irmãos, nós temos a graça do Senhor que nos chama, do Senhor que nos chama a uma vocação. E lembrando aqui, falando de vocação e de consagração, aqui eu não quero falar apenas do sacerdócio, da vida consagrada, das freiras que são chamadas a uma vida consagrada, sacerdotes, aqueles que são consagrados a uma comunidade de vida, a uma comunidade religiosa. Não, eu quero enfatizar também, principalmente aqui, a família. A família é o lugar onde é gerado todas as outras vocações. O padre sai do seio de uma família, a freira, o consagrado, a consagrada, vem do seio dentro de uma família. E aqui eu quero enfatizar a família como que a igreja chama a igreja doméstica. Assim como nós temos um templo sagrado, a igreja fala que num lar onde existe um matrimônio, ali existe uma igreja doméstica. Ali existe um templo sagrado. E quanto mais a família vive plenamente em Deus, mais os filhos vão sendo introduzidos no caminho de Deus. E aí vai ser fácil o filho entender o chamado de Deus. Assim vai ser fácil o filho ir percebendo qual a vocação que Deus chama. Então, meus irmãos, vivamos a vocação com toda força, buscando sempre estar na luz, como diz na segunda leitura de Efésios. E quanto mais buscamos estar na luz, dizendo sim dia após dia ao chamado de Deus, mais Deus nos salva e mais também nós seremos canais de salvação para os outros. O padre sendo um canal de salvação para as suas ovelhas, para o seu rebanho, os consagrados, consagradas, as freiras, mas também você pai, você mãe, você é um pastor também do teu rebanho, dos filhos, dos netos que virão. Então, quanto mais vivemos a vocação que Deus nos chama, mais Deus realiza. E essa dádiva, essa força do alto, presente maior, que é o Espírito Santo, vem e age com toda a força, com todo o poder. E lembrando aqui que nós que somos batizados, nós já recebemos essa graça de Deus. Por isso que eu falo, não é só uma vocação específica, mas todos nós que somos batizados, somos chamados de católicos, cristãos. Nós já recebemos essa dádiva maior que é o Espírito Santo.
E qual a nossa primeira vocação? É a santidade. Quando o Senhor nos chama, nos introduz no seu caminho, nós somos chamados à santidade. E quanto mais buscarmos viver a santidade, seja no seu estado de vida, na sua vocação, na sua profissão, no seu dom, porque Deus nos concede dons, talentos, e Ele vai usar esses dons na profissão que você tem. Né? E aqui nós lembramos, né, os médicos, os enfermeiros que estão no campo de batalha, os policiais, né? Aqui os câmeras que estão também. E Deus nos dá dons, e esses dons Ele vai utilizar. Mas, primeiramente, se nós buscarmos a santidade em tudo o que fizermos, Deus vai agir profundamente. E para aqueles que levam a sério o chamado de Deus, o Salmo nos mostra o que Deus faz conosco. Veja bem o que Deus faz conosco, com aqueles que buscam seguir tudo aquilo que o Senhor nos fala. O Senhor será o pastor que te conduzirá sempre, e não faltará coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, leva a descansar. Para as águas repousantes encaminha e restaura as forças. Ele nos guiará no caminho mais seguro, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estará comigo com bastão e com cajado, e nos serão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis a cabeça e o cálice transborda. Veja, Deus nos consagra e isso transborda. A consagração de Deus vai transbordar em nós. O Espírito Santo que está em Deus vai transbordar de uma tal maneira que esse transbordar vai atingir a outros. Além de tudo isso que o salmista fala que acontecerá na nossa vida, nenhum mal nos atingirá, ainda que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Deus vai transbordar em nós essa graça do Espírito e vai atingir a tantos outros. E no Evangelho, nós temos um resumo de tudo que Deus faz em nós, né? Nesse encontro de Jesus com aquele cego. E que Ele faz aquela cura que nós tanto conhecemos nessa passagem. Veja, Jesus encontra o homem que é cego de nascença. É o encontro do Senhor, como o Senhor encontra todos nós. Ele vai até nós, Ele nos busca, Ele vai para nos seduzir, nos encontrar de uma forma, da forma que Ele quer, como Ele diz. Ele escolhe os que Ele quer, da forma que quer. Não tem critérios ao nosso entendimento. Não sei nem se quando chegarmos lá vamos entender, mas quando chegarmos lá estaremos face a face com Deus, nem queremos saber de muitas coisas. Mas aqui nós nunca entenderemos perfeitamente o chamado de Deus. Mas Ele encontra o homem que é cego de nascença, primeira coisa. Depois Jesus cura de uma forma estranha, né? Ele cospe no chão, faz uma lama e coloca aquela lama nos olhos do cego. Veja, isso é para lembrar o ato criador de Deus. Lembra no Gênesis, quando o Senhor do barro ali foi formando o homem. E ali formou o homem, mas precisou outra coisa. Ele soprou nas narinas do homem e deu a vida, soprou o Espírito. E aqui é aquele gesto que ele faz de cuspir no chão. Os judeus diziam que na saliva tinha o Espírito, né? E Jesus faz aquilo para lembrar a tradição dos judeus, né? Veja, cuspiu no chão, esse ato criador, fazendo do barro, restaurando a criação, aquele homem que era cego, ele restaura e sopra nele. Esse ato de cuspir, né, é soprando de novo o Espírito nele, trazendo ele à luz. Jesus cura da cegueira fazendo esse gesto. E depois ele faz o quê? Vai e lava os teus olhos na piscina de Siloé. O que é que significa esse ato? É o ato batismal. Quando nós, numa pia batismal, como nós temos aqui no santuário, nós vamos e somos batizados. Aquela água que é derramada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela água que nos faz ser filhos de Deus,
que nos tira a mancha do pecado original, nos lava de toda marca do pecado original e nos traz à luz. Ele era cego de nascença. O Senhor fez o lodo, mandou lavar na piscina de Siloé, o homem voltou à visão. É o sinal do chamado de Deus, quando Deus nos encontra, nos tira das trevas e nos coloca na luz. E nós passamos a enxergar. Eis o que é o cristão, o discípulo de Cristo. Aquele que era cego, mas que agora enxerga. Aquele que era cego, mas ao passar pelo batismo, ao ser ungido, e aqui lembramos a unção do crisma que nós recebemos, a unção do óleo, e também recebemos ali a força, o agir do Espírito Santo em nós. E daí é o que na leitura fala depois algo interessante. Agora curado da cegueira, aquele que foi iluminado por Jesus e voltou e agora vê, ele proclama o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus fala: acreditas no Filho do Homem? E o cego diz: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo agora. É aquele que estás falando contigo à tua frente. Para isso te curei, para isso fiz-te enxergar. E o cego diz: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Para todos nós que somos batizados, é isso que acontece. Somos inseridos como filhos e filhas de Deus, somos inseridos na luz de Cristo, recebemos a dádiva maior, o Espírito Santo, e o que esse cego vai fazer depois é o que todos nós devemos fazer. Claro que aqui proclamando o senhorio de Jesus, tu és Senhor da minha vida, e depois ele proclama a todos, eles chamam várias vezes aquele cego para dizer quem fez isso, e vão a julgamento ele, chama os pais, e ele em nenhum momento nega, mas a todo momento ele proclama que foi o Cristo que fez. Ele ainda não tinha visto, ele dizia que era um profeta, ainda não tinha proclamado o senhorio de Jesus, mas em nenhum momento ele nega, e ele proclama. Todas as vezes que os fariseus, doutores da lei, o chamam, ele diz: foi ele que fez, aquele homem, ele é um profeta. Essa atitude é a atitude que nós devemos ter como cristãos, batizados, crismados, cristãos católicos. Não devemos negar o Cristo, seja onde for, aonde nós formos levados, seja a perseguição, seja aos tribunais, porque Jesus falou um dia: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Portanto, meus irmãos, nós que somos chamados de católicos, cristãos, batizados, crismados, recebemos a dádiva maior, o Espírito Santo, que vem com todo o poder sobre nós, somos ungidos, consagrados, chamados a uma vocação, que possamos proclamar aonde estivermos, com palavras, mas também e principalmente com nossa vida, com nossas atitudes, proclamarmos que somos cristãos, proclamarmos que somos de Cristo, que fomos encontrados um dia por Ele e que nós proclamamos como profeta a todos os povos que Ele nos encontrou e que Ele é o nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos, diante dessa liturgia, que nos fala de escolha, na primeira leitura, a escolha de Davi como rei, que não os critérios de Deus é os que ele tem, ele escolhe os que ele quer. Jessé tinha 8 filhos ali, ele trouxe os 7, nenhum daqueles, mas ele disse: é aquele que ainda não veio. Davi se aproximou, é este. No Salmo nos mostra o que Deus faz com aqueles que seguem o seu caminho, seguem na luz, vivem fielmente a Ele. Na segunda leitura de Efésios nos mostra que nós devemos permanecer na luz. Outrora eras trevas, mas agora és luz de Deus, e Deus nos chama a ser luz no mundo. Assim como o Cristo foi luz no mundo, Ele nos chama, primeiramente nós já somos luz, mas Ele quer que nós iluminemos. E para isso precisamos deixar que Ele haja na nossa vida. Fecha os teus olhos por um instante e deixa o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, tocar na tua vida com todo o seu poder, com toda a sua graça,
com toda a sua unção. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te escolheu, o Senhor te encontrou. Se você ainda não tinha sido encontrado, você que está agora na frente da TV, escutando o rádio, com o teu celular na mão, na frente do computador, no Instagram, está acompanhando aqui. Se você nunca ouviu falar do Senhor ou dessa maneira que o Senhor escolhe a todos, eu falo para você, meu irmão e minha irmã, Deus te escolhe. Deus está te escolhendo. Deus te chama. E Ele te chama nesse momento e diz: tu és meu. E eu quero te dar todas as dádivas, e a maior delas, o Espírito Santo. Da forma como você está, do jeito que você está, eu te chamo. O critério da minha escolha é um só, como o Senhor diz: eu escolho os que eu quero. E o Senhor diz para você nesse momento: eu te quero, eu te escolho, e eu te chamo porque tu és meu. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te chama a uma vocação. Ele te deu dons, te deu os talentos. Lembre-se que não é porque você está, às vezes, está no pecado, numa situação, que Deus não te escolheu. Deus te escolheu. E Ele vai continuar te chamando para a luz, te tirando das trevas. A todo momento, dia após dia, Ele vai te seduzindo, vai te chamando e dizendo: tu és meu, eu te quero. E Ele espera somente uma coisa de nós: o sim. O fiat que Nossa Senhora deu ao anjo Gabriel. Sim, sim, Senhor. Mesmo incapacitado, mesmo não sabendo fazer o que tu nos pede, mesmo sendo frágil, pecador, sim, Senhor, porque eu sei que é tu que me capacitas. Eu não sou nada. Aquilo que o mundo tem como um vil, como nada, Deus tem como possibilidade de vocação, de salvação e de possibilidade de ser um discípulo, um anunciador, um profeta. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vai agir com poder ao passo que nós abrimos o nosso coração para Ele. Então abra o seu coração para esse Deus que, com todo o seu amor, quer fazer de nós homens e mulheres novos para formar esse mundo que às vezes está velho pelo pecado, transformarmos o mundo em um mundo novo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, de pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E apresentemos a Deus todos os nossos pedidos, a nossa oração, tudo aquilo que nós, como comunidade, queremos apresentar diante de Deus.